Olá, seja muito bem-vindo ao canal Fisioterapia especializada em Brazilian Jiu-Jitsu. Eu me chamo Alan Ogawa, eu sou fisioterapeuta e nesse vídeo eu vou te contar um pouco mais sobre as luxações de ombro, uma das lesões mais comuns no tatame. O que eu trouxe nesse vídeo é um compilado de informações traduzidas de uma maneira mais simplificada para que você entenda mais sobre a lesão e principalmente para que te auxilie a escolher melhor os profissionais que vão te acompanhar nesse momento tão importante da sua caminhada no jiu-jitsu. Antes de partir para o conteúdo de fato, eu preciso só esclarecer um detalhe. É óbvio que cada caso é um caso e pessoas diferentes vão responder e apresentar sintomas diferentes com a mesma situação que é a que estamos falando sobre as luxações de ombro. Ou seja, não existe uma receita de bolo para fazer o tratamento dessa condição. Porém, existem sim guias gerais que vão nos ajudar a estabelecer melhor os objetivos de tratamento e principalmente a estabelecer os prazos de recuperação para o seu caso. Dito isso, bora então para o nosso tema. Eu dividi o conteúdo em 6 tópicos, que são eles. Tópico 1, o que é uma luxação de ombro? Tópico 2, quais são os principais mecanismos de lesão para a luxação de ombro? Tópico 3, quais são os fatores de risco associados à luxação de ombro? Tópico 4, como identificar se o que você passou foi de fato uma luxação de ombro ou não? Tópico 5, quais são os objetivos de tratamento após uma luxação de ombro? E tópico 6, que talvez é a pergunta aí mais importante, qual o prazo esperado para o tratamento de um paciente que passou por uma luxação de ombro? Então, pessoal, o nome que a gente utiliza, como luxação de ombro, na verdade, na maioria dos casos, a gente está falando de uma luxação da articulação glenohumeral, que é uma das 4 articulações que compõem o complexo articular do ombro. Essa articulação ela é formada pelo osso húmero, que é esse osso aqui do braço, e a escápula, que é aquele ossão grandão aqui nas costas, que tem uma porçãozinha dele chamada de cavidade glenoide. Quando esses dois ossos eles perdem o contato, a gente diz então que houve uma luxação, ou uma luxação completa, se esse contato foi perdido totalmente, ou uma luxação incompleta ou subluxação, quando esse contato foi perdido de maneira parcial, ou seja, a cabeça do húmero não saiu completamente da articulação. Quanto ao mecanismo de lesão, a gente vai ter aí diversos tipos de luxações diferentes. Eu vou me ater aqui à explicação da luxação anterior, que é a mais comum, aí, que representa cerca de 95% dos casos. Para essa luxação, o principal mecanismo de lesão é quando o braço está em abdução, ou seja, aberto aqui lateralmente, e rotação externa de 90 graus. Por que nessa posição? Porque quando a gente está com o braço nessa posição, a gente tem um aumento da tensão anterior, fazendo com que seja mais propício a essa saída aqui da cabeça do húmero da articulação glenohumeral. Dentro do jiu-jitsu, nós vamos ter essa situação principalmente nas americanas, a finalização pela americana, mas também temos outras situações que são menos notáveis. Por exemplo, quando eu estou segurando ali o meu adversário e ele me chacoalha, eu perco o equilíbrio, meu tronco vai para frente e eu crio esse ângulo e essa pressão anterior. A luxação anterior também pode acontecer na kimura ou na omoplata, em que o meu ombro vai lá para frente, é um mecanismo um pouquinho diferente, mas que também exerce uma tensão anterior muito grande, mas não é o mais comum. Geralmente mesmo vai ser na americana, beleza? Quanto aos fatores de risco, eu destaquei principalmente 3 elementos. O primeiro desses elementos são lesões anteriores, ou seja, luxações anteriores, principalmente nos casos em que não houve tratamento ou o tratamento foi feito de maneira insatisfatória. Nesse caso, teremos uma probabilidade maior de que essa pessoa reincida nessa mesma lesão. O segundo fator de risco mais importante é a idade. Com esse fator de risco, nós vamos identificar principalmente que jovens, que são fisicamente ativos, eles têm uma tendência maior de passar por uma nova lesão do que pessoas mais velhas que entende-se que sejam fisicamente menos ativas. Óbvio, isso é uma regra geral, não vale para todos os casos,
mas o que a gente vê aí na literatura é que a probabilidade maior de reincidir na lesão é para jovens fisicamente ativos. E o terceiro elemento importante, ele pode estar associado ou não ao primeiro elemento dos fatores de risco, que são lesões principalmente nos músculos do manguito rotador, que são 4 músculos: supraespinoso, infraespinoso, redondo menor e subescapular. Esses músculos eles são responsáveis pela estabilização dinâmica do ombro, ou seja, nos movimentos. Eles fazem uma pressão ali para estabilizar a cabeça do ombro dentro da articulação, fazendo com que o risco de lesão seja menor. No caso de você já ter tido uma lesão nesses músculos, você tem sim um fator de risco ali para favorecer uma reincidência da lesão de luxação do ombro. Para você conseguir identificar se o que você teve foi ou não uma luxação de ombro, eu vou te deixar alguns sinais importantes que podem te facilitar nessa identificação. O primeiro sinal importante, ele é visual na maioria dos casos, Nós vamos conseguir identificar que há uma perda de continuidade da pele aqui, da musculatura do ombro. Então, o camarada que teve uma luxação de ombro, a gente vai identificar que parece que tem um buraco, que podemos chamar aí de sinal do sulco, em que você percebe que não tem que ter faltando alguma coisa ali. Isso é um indício, sim, de que há uma luxação, ou que você teve, no caso, na situação em que você passou, que você teve uma luxação de ombro. Além disso, o camarada que passou por uma luxação de ombro, geralmente ele vai ter alguns sintomas muito claros, que são eles: a perda de função do braço, então você simplesmente não consegue executar alguns movimentos, perda de força, dor, alguns camaradas não vão sentir dor, principalmente no caso de relesões. Relesões costumam ter um índice de dor reduzido em relação à primeira lesão, mas fica muito evidente ali a perda de função, em que você principalmente não vai conseguir executar os movimentos de elevação lateral, em alguns casos a elevação frontal, a extensão. Então você vai ficar na posição mais confortável, principalmente quando você estiver com esse braço apoiado. Então, se você identifica que você precisa apoiar o braço, principalmente e geralmente nas posições de abdução e rotação lateral, você identifica que provavelmente você passou sim por uma luxação lateral. E você vai identificar que essa posição é muito semelhante à posição da lesão, justamente porque como você lesiona naquela posição ali, é aquele ângulo que vai ficar mais confortável, geralmente. Quando você chega, quando o paciente chega no consultório para mim com um caso desses, eu já entendo que primeiro eu preciso identificar o nível de comprometimento desse camarada, então quanto de dor ele está sentindo, qual é o grau de limitação que ele apresenta, para aí sim poder estabelecer os meus objetivos de tratamento. O primeiro objetivo de tratamento, é óbvio, é o controle da dor. Então o camarada geralmente chega ali com bastante dor, então nós precisamos amenizar essa dor de alguma forma, e aí eu tenho vários mecanismos diferentes para conseguir amenizar essa dor. Pode ser o uso de corrente elétrica, que eu não costumo usar com muita frequência. Eu prefiro ir mais para os caminhos de movimentos de baixa amplitude, que de quebra eu vou diminuir a dor e já vou conseguir cumprir os próximos objetivos, que são eles: a melhora desse ângulo, então o camarada vem com um ângulo bem reduzido de movimento, eu vou trabalhar dentro desse ângulo ganhando um pouquinho dele, e melhorar um pouquinho a ativação muscular nesse primeiro momento. Então ele vem com o movimento, eu auxilio ele, empurrando junto com ele no sentido que ele está fazendo a força, ainda que esse movimento seja bem curtinho. Dando prosseguimento, conforme o paciente vai evoluindo, eu vou entrar com as contrações musculares mais vigorosas, exercícios resistidos, e lá para o final do tratamento eu vou entrar com a reinserção dentro da modalidade, na qual a gente vai colocar ali exercícios mais difíceis, principalmente utilizando o mecanismo que levou ele à lesão lá atrás. É o momento da alta, justamente quando eu consigo fazer esse mesmo movimento sem qualquer sinal ou limitação, inclusive psicológicos, se ele tem tranquilidade de ser submetido à mesma posição, sem que ele se sinta com medo, sem que ele se sinta com receio. Somente aí, quando o físico e o psicológico estão adequados, é que a gente vai entrar com a alta do paciente. Por fim, como eu falei, a pergunta aí mais importante, que é o que todo paciente que passa por uma lesão ele me faz no consultório, é quanto tempo ele vai demorar para poder recuperar e voltar ali aos tatames. É importante a gente destacar um ponto, que voltar ao tatame não necessariamente é voltar em alta intensidade. Eu pratico na minha clínica
né, o retorno à atividade física precoce, mas com uma exposição gradual que vai permitir ali o camarada começar a prática esportiva sem uma exposição muito grande, né, nesse caso do ombro, e conforme ele for evoluindo dentro do tratamento, né, quando eu chegar na alta, essa alta já é para competição, caso ele tenha interesse de competir. O primeiro momento em que a gente vai estar trabalhando ali, né, a questão do controle da dor, o ganho de amplitude e a ativação muscular de baixa intensidade, nós podemos levar até 6 semanas. E por que até 6 semanas? Porque depende muito, né, da intensidade dos sintomas e das limitações, né, que esse paciente que você vai trazer para mim. Né? Então, se os sintomas foram muito leves, muito simples, a gente consegue progredir até em alguns dias, né? Dentro de 2, 3 dias, tem camarada que já chega com um ângulo completo, já chega com uma boa ativação muscular e a gente vai progredir então para a próxima fase. Na fase 2 do tratamento, que pode durar até 12 semanas, nós vamos fazer aquelas contrações musculares mais vigorosas, né? Colocando aí alguma resistência para que você consiga executar os exercícios e treinar aí sim a musculatura, né? Evoluir a condição dela para estabelecer, né? Estabilizar ali a tua articulação de maneira mais eficiente. Na etapa final, a fase 3, né, a gente pode aí durar, né, até 24 semanas, ou seja, 6 meses de tratamento, se o caso for bem complexo e se tiver outras lesões associadas, excluindo ali alguns casos de fratura que podem acontecer também, né, com a concomitante, né, mesmo simultaneamente ali a luxação de ombro, né, então excluindo essas fraturas a gente pode durar até cerca de 6 meses de tratamento para conseguir devolver o camarada ali a nível competitivo, se ele for competidor, ou, né, a nível ali de um rola mais intenso, caso ele não seja competidor. Mais uma vez, esse prazo ele é para casos mais complexos, né? Que geralmente a gente vê é que as luxações acabam não sendo tão complexas, não sendo tão agressivas, e a gente consegue devolver o camarada ali bem antecipado a esse prazo, respeitando aquelas questões que eu falei para você antes, né? Se ele tem capacidades físicas, ou seja, ele consegue de fato executar todos os movimentos que o ombro foi feito para executar, e principalmente se ele está confortável com esses movimentos, inclusive sendo submetido aí a situações similares às que levaram ele à lesão. Como eu falei, esse é um resumão aí, né, do que é uma luxação de ombro. Eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado a entender mais sobre essa lesão e, como eu falei também, a escolher melhor os profissionais que estarão te acompanhando no tratamento desse momento tão importante, né, na sua caminhada. Se você gostou do conteúdo, te peço que curta, né, o nosso vídeo aqui embaixo, que siga a gente aqui nesse canal, porque eu vou trazer mais conteúdos de outras lesões, né, tão comuns aí, algumas até incomuns, mas que podem acontecer no tatame, né, para te ajudar em todo esse caminho, te ajudar a treinar melhor também. Tenha um ótimo dia!